Queridos, graça e paz, que maravilha nesta manhã. Queridos, graça e paz, que maravilha de Deus nesta manhã. Nós estarmos aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus até aqui ter nos ajudado o Senhor, e ter aqui a poderosa mão do nosso Deus tem estado estendida sobre as nossas vidas, amém? Por isso aqui estamos, pela bondade e misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, amém, queridos? Sejam todos bem-vindos a este canal, nesse momento Manhã com Deus, ensino da palavra e também oração pela família. E que bom que você está aqui para ouvir a palavra de Deus, tá bom? Desde já eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar todos no poder do Senhor Jesus, amém? Queridos, eu queria ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. Mateus, capítulo 7, versículo de número 24. Os irmãos que estão chegando agora, tá bom? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, também ativa o sininho para que você possa estar se acompanhando as nossas transmissões, tá bom? Nós demos início ontem a uma campanha de oração. Essa campanha que será 7 dias, com o tema Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então, a partir das 11 horas da noite, às 23 horas, nós estaremos orando pela tua vida e pela tua família. Quantos irmãos estão procurando? Mateus, livro de Mateus, capítulo de número capítulo de número 7 e o versículo 24, tá bom? Graças a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Que diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as águas, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E descendo a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém, queridos? Oremos ao nosso Deus. Pai, neste momento queremos te louvar e te agradecer por este momento precioso. Ó Pai, eu quero te agradecer, Senhor,
porque a tua bondade e a misericórdia do Senhor tem sido sobre as nossas vidas. E nesta manhã eu quero apresentar cada vida que está nos acompanhando, a cada uma das pessoas que estamos assistindo neste momento pelo intermédio desta live. Que a tua palavra, Senhor, possa trazer renovo, refrigério, cura sobre a vida dos teus filhos, direcionamentos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos, graças a Deus, porque o nosso Pai, Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém? E a palavra do Senhor nesta manhã, para a nossa vida, o Senhor, Ele vai fazer uma comparação. De duas casas. Ele vai dizer que há uma casa que é edificada sobre a rocha e outra casa que é edificada sobre a areia. E nessa comparação a qual Jesus ele faz, ele diz que todo aquele que, pois, escuta as suas palavras e aguarda e a pratica, é comparado a um homem que edificou a tua casa sobre a rocha, lugar árido, né? Então, qual é o significado desta comparação que Jesus ele faz do homem, da pessoa que edifica a tua casa sobre a rocha? Então, para aqueles, né, que entendem acerca de construção, também não precisa também ter um maior entendimento para nós compreendermos que uma casa, para ela ter uma boa estrutura, ela precisa ter um bom alicerce. Ela precisa estar edificada sobre um alicerce firme, um lugar aonde vai dar a esta casa uma estabilidade, né? Vai dar também a esta casa uma firmeza contra qualquer situação que venha a combater a estrutura daquela casa. Então, quando nós trazemos para a nossa vida um sentido espiritual, queridos, nós entendemos que o Senhor quer nos falar que a palavra de Deus, quando nós a ouvimos e nós guardamos e nós a praticamos, nós tornamos-se firmes. Nós estamos construindo a nossa vida em cima de uma boa estrutura, de um lugar firme, porque a palavra de Deus, ela traz sobre a nossa vida a base, o alicerce que nós precisamos. Mas o porquê essa casa tem que estar firme? O porquê esta casa tem que estar edificada sobre um bom alicerce? Porque eventuais situações ou até alguns eventos naturais, né, como nós já vimos, né, todos os dias em noticiários e em muitos lugares, aonde chove muito e as casas que são construídas em lugares, né, aonde há deslizamentos, aonde esta casa não tem alicerce, aonde esta casa não tem uma boa estrutura que segura aquela casa, quando vem as chuvas fortes e as águas correm, começa a acontecer os deslizamentos, as casas começam a desmoronar, né? Pessoas são vitimadas, né? Então, assim, nós compreendemos que a casa ela precisa ter um bom alicerce, ou seja, o Senhor ele fala nesta manhã comigo e contigo que a palavra de Deus, ela é o alicerce, é a base, é o sustento que nós precisamos para que nós possamos permanecer firmes diante das circunstâncias que a vida ela proporciona sobre as nossas vidas.
Ou seja, a casa, quando ela tem um bom alicerce, uma boa estrutura, pode vir a tempestade que for, ela vai permanecer de pé. Esta casa, ela vai permanecer de pé diante de qualquer situação, seja ela de causas naturais, né? Ou alguma situação que vem para combater esta casa, ela vai permanecer de pé, porque ela tem estrutura. O que o Senhor está nos ensinando nesta manhã é que nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Temos que estar firmados em Cristo, porque Cristo é a rocha onde nós devemos edificar a nossa vida. Certa feita, a Bíblia vai dizer que o Senhor traz uma parábola do semeador. Quando o semeador ele passa, lança sementes, algumas sementes caem no meio do caminho. A Bíblia diz que vem as aves dos céus e arrebata aquelas sementes. Elas não nascem, né? A Bíblia vai dizer que algumas sementes caem em lugares pedregulhos. Ela nasce, porém, ela não tem raiz. E como ela não tem raiz, quando ela nasce, o sol faz que aquela planta ela queime-se e ela morre. A Bíblia diz que também algumas sementes caem em alguns lugares de espinhos, e a Bíblia vai dizer que aquela semente ela nasce, porém, por causa dos espinhos, ela não cresce, ela é sufocada, né? E existe aquela semente que caiu em terra fértil, em terra boa, e a Bíblia diz que ela produziu 100 vezes mais. Então, a semente é a palavra de Deus. A palavra é lançada sobre as nossas vidas, irmãos, mas tem pessoas que apenas as ouvem, tem pessoas que não guardam, tem pessoas que não a praticam. Então vem o inimigo, que são as aves, e arrebata aquela semente não vai produzir. Aquelas que caíram no pedregulho são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, porém elas não criam raízes, porque as raízes elas se aprofundam na terra e vai em busca das fontes das águas, né, para atrair para si os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Mas a pessoa que ela não tem raiz, quando surge o sol e mata aquela planta, né? E existem as pessoas que caíram as sementes em meio aos espinhais. Esses espinhais vai simbolizar os prazeres da vida, aonde as pessoas não conseguem crescer, elas ainda ouvem a palavra, elas tentam, mas não conseguem crescer, porque os prazeres da vida, os prazeres mundanos, não deixam que essa pessoa ela cresça. E nós aprendemos nesta manhã a importância de nós não só ouvir, mas guardar e praticar a palavra de Deus. E o que vai representar para nós quando a Bíblia diz que descendo a chuva, correr os rios, combater os ventos, né, um perto contra aquela casa, mas a Bíblia diz que ela permaneceu firme, porque ela estava edificada na rocha. Queridos, pois todo aquele que ouve, guarda e pratica a palavra de Deus, ele vai estar firme diante das lutas, das adversidades da vida. A chuva, os rios, o vento que soprou contra aquela casa pode simbolizar os problemas da vida. Quantos de nós temos problemas, enfrentamos diariamente no nosso cotidiano, enfrentamos dificuldades, né? Enfrentamos lutas, barreiras, impedimentos, né? Cada um tem uma cruz para poder levar, cada um tem uma situação difícil para poder enfrentar. Alguns na área familiar, outros na área espiritual, outros na área sentimental, na área conjugal, outros na área financeira, e aí por diante. Cada um tem um problema, cada um tem uma dificuldade, né? Então nós, quando estamos firmes, perseverantes na palavra do Senhor, esta palavra traz para nós, queridos, uma sustentação. Mateus capítulo 4, versículo 4: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca
de Deus, porque esta palavra ela nos fortalece. A palavra do Senhor vai dizer mais ainda: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, porque a palavra de Deus aumenta a nossa fé, traz esperança, né? Nos dá direcionamento. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos para a nossa vida. Lembre de que Deus, quando chamou Josué, Deus disse: Josué, não temas, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, assim serei contigo também. Agora não aparte do livro desta lei, mas nela medita dia e noite, porque ela te fará prosperar em todo o teu caminho. Ou seja, você terá êxito naquilo a qual eu tenho te ordenado, porque a palavra de Deus, ela traz sabedoria, ela traz o discernimento. A palavra de Deus, ela prepara o homem para toda boa obra. A palavra corrige, ensina, exorta, a palavra cura, liberta, a palavra salva. Então, queridos, nós precisamos viver a palavra de Deus. Não é fácil, né? Todo dia nós somos, como diz o apóstolo Paulo, todo dia nós somos reputados como ovelhas mudas, né? Como ovelhas, ao matadouro. Então não é fácil, todo dia o pecado bate a porta, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque não existe ninguém perfeito, perfeito é Deus, amém? Não existe ninguém perfeito. Com a ajuda do Espírito Santo nós vamos vencer, nós vamos viver a palavra de Deus, né? Então, queridos, nós entendemos que precisamos estar a nossa vida alicerçada na palavra de Deus, para que possamos ser como aquele que é prudente, que edificou a tua casa sobre a rocha. Mas a Bíblia fala também do insensato. A Bíblia trouxe duas situações: aquele que edifica a casa na rocha e aquele que edifica a casa sobre a areia. Não tem base, não tem alicerce, não tem firmeza esta casa, porque é edificada sobre areia, não se é lançado alicerces. E quando vem as lutas, quando vem as provas, quando vem os problemas da vida, as pessoas não suportam, elas não aguentam e elas desistem. Quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas que abriram mão da sua família, abriram mão do casamento, abriram mão da sua vida com Deus, né? Abriram mão de estar na igreja. Quantas pessoas que abriram mão porque não se alicerçou na palavra de Deus? Porque todos passam por luta, queridos. Não só os cristãos, os ímpios passam por luta, né? Todos passam por luta. O sol nasce para todos, a chuva vem para todos, né? Agora a diferença é como está a minha vida, como eu tenho me preparado para as situações, né? Como eu tenho me preparado. O Senhor nos ensina a nos preparar na palavra, que a palavra ela traz a força, o sustento, a base, o alicerce, a firmeza, né? Que nós precisamos, o alicerce. Mas existem aqueles que não se firmaram. E quando as lutas vêm, que vai representar para nós nesse texto lido, a chuva, os rios, o vento que combateu contra aquela casa que estava edificada na areia, a Bíblia vai dizer que grande foi a sua queda, né? Porque às vezes todos ali estão olhando, é uma casa, todas duas é uma casa, todas duas é a mesma situação. Você está entendendo? Todas duas a mesma situação, são casas, né? Agora a diferença é na base que foi construída esta casa. Como está sendo construído os seus relacionamentos? Como está sendo construída a sua família? Você tem chamado Deus para ser o centro do seu relacionamento, da tua casa, da tua família? Você tem chamado Deus para ser o centro? Porque se você tem chamado Deus para ser o centro daquilo que você está construindo, vai estar firme. Amém? Porque o importante é a base, é o alicerce. Amém? De toda construção, de todo edifício, de toda casa. O importante se começa pelo alicerce,
pela base. Como está a sua vida espiritual? Como está a tua casa, a tua família? Lance os alicerces, lance as bases conforme a palavra de Deus. Você quer direcionamento? A palavra de Deus te dá direcionamento, te dá sabedoria. A palavra de Deus te dá estratégias, como lidar com os problemas, situações. Eu não sei como está a tua casa, no sentido familiar, sua vida, mas eu sei de uma coisa, que Deus, Ele pode mudar qualquer situação, qualquer problema, amém, queridos, que você possa estar enfrentando. O Senhor, Ele te ajuda a vencer. O Senhor te ajuda, porque Deus, Ele tem poder de agir na sua vida, na sua casa, de mudar. O Senhor vai fazer você resistir às provações, às lutas, às tempestades da vida, pelo poder da palavra de Deus. Amém? Que maravilha! Deus é na tua vida, queridos. Deus é contigo para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Tá bom? Esta é a palavra de Deus nesta manhã para a nossa vida. Vamos firmar na palavra. O Senhor vai te ajudar. Você vai edificar a tua casa sobre a rocha que é Cristo. Amém? Queridos, fecha os teus olhos neste momento. Eu quero orar contigo, orar pela tua casa, pela tua família. Oremos ao nosso Deus. Soberano Deus, eterno Pai, nesta manhã, Senhor, maravilhosa de oração, aqui estou na tua casa, na tua presença. Ó Deus, eu quero apresentar nas tuas mãos, Senhor, a cada um dos teus filhos que me ouve nesta manhã, a cada um dos teus filhos, meu Pai, que nesta manhã está, Senhor, na tua casa, ou quem sabe no teu trabalho, ou quem sabe, meu Pai, está a fazer os seus afazeres. Deus, eu quero apresentar a cada um, Senhor, nesta manhã, que o Senhor possa alcançar com a tua bênção, com o teu milagre, com a cura, com a vitória, com a restauração para esta casa, para esta família. Eu creio que o Senhor tem o melhor, Pai, em nome de Jesus. Que esta pessoa seja abençoada, que o dia dela seja abençoado, o dia dele venha ser abençoado, e que toda sorte de bênção esteja sobre a vida desta pessoa, sobre a casa desta pessoa, para a glória e a honra do teu santo nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos, Deus em Cristo abençoe a tua vida. Tenha um bom dia na presença do Senhor, e a partir das 23 horas retornaremos com a nossa campanha Por Esta Causa Me Ponho de Joelhos Diante do Pai. Tá bom? Tenha um bom dia. Deus em Cristo abençoa a todos, em nome de Jesus. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho para você estar acompanhando assim o nosso trabalho. Deus em Cristo abençoa.